uma terça-feira é o que temos. Sejam todos bem-vindos. Está entrando no ar o Agora em Pauta, trazendo tudo que acontece, né? Os principais fatos do dia, da semana, para a gente fazer um debate amplo aqui. O trabalho de cuidar de idosos envolve não apenas a atenção física, mas também o equilíbrio emocional e conhecimento dos nossos direitos e responsabilidades. Por isso, é muito importante ouvir especialistas de áreas diferentes, como a psicologia e o direito. Eles podem nos ajudar a compreender melhor os desafios, os muitos cuidados, as relações com os idosos e suas famílias, além dos limites e proteções legais da profissão. A ideia desse encontro é justamente abrir um espaço de diálogo para que possamos aprender, esclarecer dúvidas e fortalecer a prática do cuidado de forma mais segura, ética e humana. Um estudo recente revela uma realidade pouco discutida dentro das famílias brasileiras. Cerca de 90% dos cuidadores informais no país são mulheres. Na maioria das vezes, são filhas, esposas ou netas que assumem o cuidado de idosos, pessoas com deficiência ou familiares doentes, quase sempre sem remuneração. Esse cuidado exige dedicação diária e muitas vezes integral. Para conseguir dar conta da rotina, muitas mulheres acabam reduzindo a jornada de trabalho ou até deixando o emprego. O resultado é uma sobrecarga que impacta não só a vida profissional, mas também a saúde física e emocional. Ao mesmo tempo, cresce no país a profissão de cuidador, um trabalho que exige preparo, sensibilidade e formação específica para lidar com idosos e pessoas em situação de dependência. Apesar da importância desse profissional, ainda há desafios. Falta de reconhecimento, valorização e, muitas vezes, desconhecimento sobre a qualificação necessária para exercer a função. Diante do envelhecimento da população brasileira, especialistas defendem que o tema precisa ganhar mais visibilidade, tanto para apoiar quem cuida de forma informal dentro das famílias, quanto para fortalecer e valorizar a profissão de cuidador. Sem dúvida nenhuma. Os convidados de hoje do Agora em Pauta são Renato Buozzi, que já está aqui comigo, advogado, presidente do AIPSP, Associação de Instituições para Apoio para Idosos no Estado de São Paulo, e também a Thaís Helene Junqueira Neme, que é psicóloga clínica com especialização em psicologia analítica clínica e cursando especialização em psicoterapia de casal e familiar. Acertei? Eu já tenho essa especialização e também sou mestra em saúde mental. Pois Zé. é, tudo aqui é rápido, aqui até a correção, beleza. Bom, mas é um prazer, Renato, prazer também te receber aqui, prazer imenso. Obrigado, Zé, mais uma vez estar nesse estúdio, com pessoas tão relevantes e tratando de uma temática tão cara, tão importante para a nossa sociedade. Vamos começar com você. Qual é a forma mais segura de contratar um cuidador autônomo, empregado? Como é que é? Tem que deixar por conta da família? Como é que funciona isso? Eu penso, respondendo de forma bem objetiva, que a forma mais segura é verificar a experiência, a expertise, né? Uhum. Porque hoje uma grande objeção que nós temos no meio empresarial, no mundo corporativo e principalmente na área das ILPIs, instituições de longa permanência para idosos, é a mão de obra. Então hoje nós temos bastante vagas, o mercado está aquecido por conta da inversão da pirâmide da densidade demográfica, né? 100 anos atrás nós éramos um país tipicamente rural e com uma população mais jovem, com famílias que tinham muitos filhos. Hoje nós temos uma população que a população idosa ela é mais extensa, em quantidade é muito mais, a taxa de natalidade diminuiu. Então estava aqui verificando no estúdio da 79 aqui do lado,
e saiu um jargão aí, né, de que a 79 não toca modinha, toca modão. E eu vou fazer uma associação de que tratar de idosos hoje não é modinha. Daqui para frente, nós temos muito mais exigência de estruturação em todas as searas, da iniciativa privada, das políticas públicas, nós, enquanto seres humanos, conviventes com os idosos no seio familiar. Então, quando você vai contratar um cuidador ou qualquer profissional que seja, é importante que haja uma qualificação condizente e que ele esteja preparado, tenha experiência para lidar com os desafios, com as demandas que estão cada vez mais presentes e precisam ser observadas, precisam ser discutidas, precisam ser melhoradas. O ser humano está sempre em evolução. A sociedade evolui, o Estado evolui, nós estamos evoluindo, consequentemente, essas questões estão em plena e iminente evolução. E você falou em demanda, uma dessas primeiras demandas, talvez a primeira de todas, seja a demanda emocional. Porque cuidar de idosos resulta, né, e te cobra muito, cobra do tomador de conta, seja de família ou não, né, te cobra um posicionamento muito duro. Não é fácil você tratar dessa forma aí. Thaís. Isso, Zé. O cuidado, historicamente, foi relativo, assim, às mulheres, né? Então, desde criança, as meninas brincam de boneca, de casinha, e aí subentende-se que até é uma obrigação da mulher cuidar dos idosos, né? Mas esse cuidado precisa ser compartilhado, e a mulher ou qualquer outra pessoa que fizer esses cuidados, precisa se cuidar, né? O cuidador precisa cuidar da sua saúde emocional, saúde física, para poder dar conta, né? Assim, da demanda que realmente não é mais modinha, né? É uma tendência. A sociedade está envelhecendo, está vivendo mais. Então, precisa, assim, os cuidadores precisam se cuidar, né? E muito, né? E muito. E muito. Você só atende bem as outras pessoas, atende bem ao próximo, se você estiver bem consigo mesmo. Sim, né? Não tem dúvida. Sim. Vamos voltar para o Renato aqui. Renato, o cuidador ele tem que ser da família, é apreciável que seja da família. Para que serve o AIP, por exemplo? A AIP é uma associação, tá? Que ela congrega congrega empresários, na verdade, né, da iniciativa privada, de casas de hospedagem para idosos, clínicas geriátricas, etc. Nós defendemos que o cuidador especializado não é necessariamente, não desmerecendo ninguém, aquele que cuida no seio familiar da mãe, de um ente querido que necessita de cuidados. Mas o cuidador, ele precisa estar habilitado para isso. Ele precisa estar preparado para isso. O cuidador de idosos, em que pese sempre existiram idosos na história da humanidade, a organização estrutural de uma categoria econômica, ela é recente. Tanto é que você não vê entidades representativas da categoria cuidador de idosos. Você não vê um piso salarial, por exemplo. Você tem a lei estadual que determina o piso salarial do estado de São Paulo e que dentre as funções lá está a de cuidador de idosos. Então nós estamos voltando os olhos para essa função agora. Tanto é que não existe ainda, em que pese no Congresso Nacional estar tramitando uma lei, um projeto de lei para regulamentar essa atividade em âmbito federal, não existe de forma estruturada. Então, qual que é o ideal, Zé? É que haja, não desmerecendo aquele cuidador no âmbito doméstico, mas que haja um preparo técnico, um preparo acadêmico, para que aquele cuidador que se utiliza do conhecimento empírico, ele esteja disponibilizado de melhores ferramentas para atuar no dia a dia. Porque qual que é a exigência de um cuidador de idoso? É assessoria, é o cuidado completo nas questões de higiene, de alimentação, de locomoção e logística. Então, de dar banho. Você pode dar banho numa pessoa idosa do seu jeito? É claro que você pode. Agora, e as questões técnicas de estudo? Então, logicamente, aquele que se preparou, que estudou, que teve uma formação acadêmica condizente a prestar o melhor serviço e ter um conhecimento técnico, ele vai se dar bem
numa situação de E sem infortúnio. conhecimento técnico, só lembrando, né? Ele pode inclusive machucar o idoso. Claro, e não raramente isso acontece muito. Uhum. Muito de a pessoa que não tem essa habilidade técnica, ela acaba ferindo o idoso, machucando, quebrando um osso. Isso é normal de acontecer, acontece aí no dia a dia. O Brasil é um país de idosos. Cada vez mais a gente vê velhos se juntando, né? E nós vamos até 2050. Esse é um país que ele vai ultrapassar barreiras, né? A metade da população vai ter acima de 50 anos. Já está beirando ali os 60, que é considerado idoso. Idoso no Brasil, quando a gente fala não idoso, mas a palavra velho no Brasil significa algo que você já não usa mais, que vai jogar fora, que é dispensável. É assim que a sociedade vê o idoso? Hoje não mais, né, Zé? Até por Aham. conta da lei, dos idosos. Então, assim, é até respeitoso e o termo correto é utilizar idoso, né? Uhum. E o idoso, assim, é uma pessoa que adquiriu experiência, sabedoria, né? Então, a gente precisa olhar por esse ângulo, né? Como a sociedade oriental, né? Então, sobre a sabedoria, a experiência, e não o descartável, né? E por isso que, assim, realmente ele merece todo o cuidado, todo o respeito, e quem cuida também, né? Essa via aí de mão dupla. Todos Uhum. merecem ser cuidados e respeitados. Ô Thaís, eu lembro você Sim. falando que o Zé falou de questão de velho, né? Quando alguém fala pra mim, o senhor tá ficando velho. Velho não, estou ficando experiente. Isso. Vamos tratar essa população mais Sábio, experiente, né? sábio, né? Por que não? Sim. Existe a figura do sábio, e pode perceber isso, Thaís. A figura do sábio, o que que você imagina? Você imagina um adolescente, quando eu te falo do sábio? Não. Você imagina Ninguém uma, imagina. uma criança? Não. O sábio é quem? A figura de estigmatização, de alegoria. Quem que é o sábio? Em respeito à ancestralidade, aquela um coisa velhinho, toda. é um Você é um velhinho senhor, de é uma barbicha, né? É isso aí. Cabelo branco. Então nós não ficamos velhos, viu? Sim. Até porque o Zé tá falando que o termo é pejorativo. Sim. Nós estamos certeza. ficando experientes. Eu, por exemplo, Zé, eu tenho 20 anos de idade e 25 de experiência. Tá bom, né? Tá bom. Ô, Thaís, me fala uma coisa. Para cuidar, né, do idoso, principalmente o idoso dependente, o Renato fez uma série de atividades aí, banho, remédio na hora certa, asseio, a higiene, essa coisa toda. É preciso evitar também o esgotamento emocional, né? O Sim. tal de burnout, essas coisas Isso. todas. Como é que a pessoa vai se sentir preparada para isso? Como é que ela se prepara para isso? Porque é uma carga emocional muito grande, né? Certeza. Zé, então tem dois tipos de cuidadores. Os especialistas, que são os técnicos, a pessoa que é contratada, e com certeza ela é preparada aí para esse trabalho. E mesmo essa pessoa, esse técnico, ele precisa se cuidar, né? Para dar conta. E tem o familiar, né? Porque muitas vezes as pessoas não podem pagar e aí o cuidador acaba sendo familiar. Filha, filho, enfim. E aí a importância de dividir até esse trabalho entre os familiares, para não ter esse esgotamento. Porque é natural, o burnout é o excesso de trabalho, né? O cuidador também pode ter um estresse pós-traumático, que é isso? Ele vê o idoso ali tendo quedas, tendo uma piora do quadro, e ele pode ficar estressado, ou não dá conta, derruba, às vezes sem querer, né? Mesmo o técnico, pode acontecer algum acidente. E aí, tudo isso gera abalo emocional. O luto, quando esse idoso falece, né? Então, tanto familiar quanto técnico fica mexido. Então, todo mundo, todos os cuidadores, sejam familiares ou técnicos, profissionais, precisam se cuidar, né? E se tiver muito pesado, buscar ajuda especializada. Psicólogos, às vezes grupo de apoios, né? Às vezes as clínicas oferecem um espaço para os cuidadores também trocarem, ou mesmo assim, quem tem amigas, né, que cuidam também de pais, né? Sair de vez em quando tomar um café, nossa, tá difícil, né? Desabafar, conversar, né? Quando não tem um apoio também especializado. Não tem uma receita fixa, né? Um manual de instruções, tem que agir assim. Sim, né? Às vezes recomenda-se até afastar mesmo desse tipo de... Quando chega nesse limite, né, ultrapassa, na verdade, o limite, precisa afastar,
né? Por isso que também é importante reconhecer os limites. Nossa, tô dando conta, não tô, tá muito pesado, né? E pedir ajuda. Hoje em dia não é fraqueza, né? É um sinal de coragem quando a gente pede ajuda. Não tô dando conta, vamos ser familiar, vamos dividir. Quem pode fazer uma escala, né? Entre os familiares com os cuidados. Ou se é cuidador, não, vamos colocar mais um, né? Dividir aí a carga, porque às vezes é um trabalho pesado, dependendo, né? Do idoso. Não é um trabalho fácil. Não é. Né? E se tem alguma demência envolvida, geralmente tem, né? Então precisa, ou é acamado, também precisa de uma estrutura física, né? Para dar conta. Então são vários fatores aí, né? No caso de pessoas contratadas, não de familiares, né? Quais os direitos e deveres do cuidador? Excelente pergunta, Zé. Está tramitando lá no Congresso Nacional um projeto de lei que está passando pelas comissões, que não foi aprovado ainda, está na Câmara dos Deputados. Nós discutimos recentemente sobre isso, que o intuito da lei é o quê? Gerar previsibilidade, transparência, segurança jurídica, e ela cria uma estruturação da categoria, determinando como consequência quais são os direitos que devam ser observados nessa contratação. Aí ela estipula jornada de trabalho, por exemplo, piso salarial, a necessidade de uma formação específica, de um curso determinado com uma carga horária e as conceituações técnicas determinadas pelo MEC, né? Então, está havendo isso. Hoje você tem, em regra, 2 tipos de contratação. Aquela que você contrata pelo vínculo seletista ou vínculo trabalhista, e aí se observa as determinações da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, como qualquer outro empregado normal. Férias, 13º, cumprimento de horário, subordinação, pessoalidade, etc. E você tem também a possibilidade, que eu defendo que tem muito na prática, e não desmerecendo nenhum outro tipo de contratação, mas eu penso que seja também razoável, que é a contratação de profissional autônomo, um MEI, logicamente com consequências distintas da relação trabalhista. Você não tem pessoalidade, não tem subordinação, você contrata para execução de um serviço conforme o contratado, e aí não tem férias, não tem 13º, não tem nada. É lógico que por detrás disso nós temos um Estado protecionista e intervencionista e que tem gerado muitos problemas na Justiça do Trabalho. Eu não estou aqui para defender nenhuma fraude na relação trabalhista, na relação de prestação de serviço, mas eu defendo sim que pode ter 2 possibilidades de contratação legítimas, até com fundamento no princípio da livre iniciativa da Constituição Federal, que pode ser tanto de relação de emprego quanto autônomo. Eu posso ter um MEI, sou um liberal autônomo, e que eu posso prestar serviço daquilo que eu me predisponho de forma livre com o empregador e que não gera, nesse caso, as consequências previstas pela CLT da relação de emprego. Mas isso é fácil aqui em São Paulo, onde a profissão é reconhecida. Fora daqui nós não temos esse reconhecimento. Você disse isso, né? Que eles usam muito aí. Como é que funciona para registrar em carteira se você não tem a profissão legalizada? Você se registra como um empregado comum, né? E aí cai a regra na CLT. Então você não tem um regulamento específico, como o Congresso está discutindo, para destacar especificamente aquela categoria, aquela prestação de serviço. Então cai na regra geral. A regra geral hoje é CLT, jornada de trabalho de 44 horas semanais, com limite de 8 horas diárias, pagamento de horas extras com adicional de 50%, adicional noturno de 20%, é a regra geral que está na CLT. Então você não tem a observação da especificidade da categoria cuidador de idosos. Então cai na regra geral. O intuito da lei é destacar aquilo. Olha, a categoria de cuidador de idoso não vai cair na regra geral. Vai ter uma regulamentação específica, que aí a previsão da lei é diminuir a jornada de trabalho, consolidar a possibilidade de contratação da jornada 12 por 36, vai estipular um piso salarial mínimo.
a exigência de qualificação profissional por intermédio de um curso. Hoje você pode contratar um cuidador que não tem a exigência de um curso, tá? Uhum. E hoje não tem essa previsão legal, mas no projeto de lei está previsto. A crítica que eu faço, Zé, é a questão do Estado intervencionista. Eu sou, assim, entusiasta da possibilidade de contratação conforme o pactuado. Por quê? O Estado vem te falar o que é melhor para você sempre. Nos Estados Unidos a gente não tem férias 13º, CLT, não tem isso. E a relação lá é autônoma, por liberdade de contratação. Mas lá você tem sindicatos fortes, é diferente, né? Mas o sindicato não chega nem a intervir. Sim, mas acordo de sindicato, um acordo sindicato, seja ele patronal ou não, sindicato de empregado com o patrão, tem força de lei, você sabe disso. Aqui também tem. Nós temos a maior estruturação sindical do planeta, que está aqui no Brasil, e as relações, ao meu ver, são sucateadas. O pessoal aqui, em regra, ganha pouco e está sempre sob a intervenção do Estado. O Estado nunca te dá autonomia para falar, vai voar, trabalhador, vai voar, mas meu de filho. qualquer forma, o Estado vai ter que regulamentar a profissão, criar um tipo de regramento. Esse é o que eles estão fazendo hoje, né? Eu tô falando com a minha crítica pessoal, não é a minha opinião sobre isso. A discussão sobre a regulamentação está avançada, provavelmente deve ser aprovada, porque não fere nenhum interesse de lobby no Congresso, institucional, de qualquer coisa do mundo corporativo. Então a lei deve ser aprovada até para que o deputado ou senador que fez a propositura utilize isso como forma política de falar, olha, eu ajudei essa categoria, etc., que é uma categoria que está em destaque, em expansão, pelo fato de você já adiantou, em 2030, ou seja, daqui 5 anos, nós teremos mais idosos do que crianças no Brasil. Então não é modinha mais tratar de idoso, é uma coisa que daqui para frente faz parte do nosso dia a dia, está em crescente expansão, crescente discussão. Não é à toa que nós estamos aqui num programa, num importantíssimo canal da nossa região, discutindo essa temática. Ô Thaís, obviamente que o estresse, né, ele manda recados. Sim. Quais são os sintomas que mostram que o cuidador ele está emocionalmente sobrecarregado? Que é hora de trocar, que é hora de dar uma conversada. Opa, peraí, isso aqui não tá legal. O cansaço, né, Zé? Às vezes abala o sono, a insônia, a falta ou o excesso de vontade de comer, né? Então, assim, tudo que afeta as emoções, os sentimentos, o físico, né? Às vezes a pessoa chora mais, fica mais sensível ou irritada, nervosa, que são os sintomas aí da depressão também, né? É bem próximo. A pessoa já está no limite dela, né? Então ela não dá conta de si mesma. E aí isso é muito perigoso, porque aí ela também não dá conta do outro, né? Pode descarregar, que nem uma mãe estressada com a criança pequena, porque o idoso se aproxima aí, né? Só que a criança cresce e vai ficando independente, e o idoso vai ficando cada vez mais dependente, né? Então, se a pessoa não estiver bem emocionalmente, fisicamente, realmente tem que se afastar e vai percebendo esses limites, né? Assim, então, o cuidador precisa, as dicas, né? Se alimentar bem, dormir bem, fazer alguma atividade física, não só para estética, mas para extravasar mesmo, né? Assim, ter momentos aí de autocuidado. E autocuidado não é egoísmo, né? Que a nossa sociedade, não é. É uma necessidade estar bem para cuidar, se cuidar para cuidar do outro. Não, se não estiver bem, para. Não tem por onde. Sim. Eu vou pedir licença para vocês, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta na sequência para falar sobre o evento morte. Isso também é trágico. Vamos lá. Agora em pauta, estamos de volta hoje, nesta terça. Hoje é terça. Estamos de volta nessa terça-feira aqui. Eu deixei no ar uma pergunta aqui para falar sobre o evento morte. E é preciso até tomar cuidado com isso, falar devagar com as palavras para não ser mal interpretado, para não ofender ninguém. O idoso está muito mais próximo do que a gente chama de morte, né? Do que o jovem, do que o adolescente, né?
Isso é muito natural. Como lidar, né? Como agir quando isso acontece na família? Como é que tipo de cuidado, de zelo que tem que ter um cuidador, né? Quando está diante de uma pessoa que está indo embora, a gente sabe que está condenada e tem pouco tempo de vida. Tem os cuidados paliativos. Quando a pessoa já sabe que aquele idoso está no final da vida, né? Então é importante oferecer qualidade de vida para ele, né? Então, assim, às vezes, ele tem vontade de tomar um refrigerante, comer um doce. Por mais que às vezes seja diabético, mas se ele puder, o médico autorizar um pedacinho, então fazer essas pequenas vontades, né? Entender que ele está seguindo o desenvolvimento aí, né, da vida. Que é o nascimento, o desenvolvimento e o final, né, quando é possível, a morte, assim, concreta. Eu gosto muito de um livro, Zé, do Rubem Alves, que foi psicanalista e teólogo. Ele falava sobre... tem um livro que chama O Medo da Sementinha. Então, eu vou falar brevemente a história. Fica à A mãe vontade. árvore, né, uma paineira, aí a sementinha tinha medo de nascer. Aí ela nasceu e a mãe, olha, sementinha lá no alto, né? Como a vida é bela, o céu, os pássaros, você não precisa ter medo. Ela, é verdade, mamãe. Só que aí passou um tempinho, a mãe árvore falou, sementinha, agora você tem que ir embora. Como assim? Acabei de nascer, né? Não, sementinha que não vai embora, não germina, morre, né? Então você tem que ir. Aí passou um vento, levou, ela germinou, né? Virou uma plantinha que ia virar uma árvore. E ele associa isso à nossa vida, né? Que a gente, ao nascer, já tá morrendo do útero quentinho da mãe, né? E a gente nasce como? Levando tapa, né? no bumbum, já para... aí o bebê morre simbolicamente para nascer a criança morre para nascer o adolescente morre para nascer o adulto morre para nascer o idoso. Então, esse é o ciclo, quando possível, né? O ciclo completo aí da vida do humano. E aí, até chegar... Então, são essas mortes simbólicas que a gente passa ao longo da vida, né? Morte e vida. E no finalzinho mesmo, né? Tem a morte concreta. Então, assim, a pessoa tá em paz, né? Tranquila, fez de tudo, né? Deu o melhor pro idoso. Então, é bom ter isso também, né? Olha, é algo inevitável, a finitude, né? O fim, todos nós vamos ter, né? Passar por isso. Mas quando o cuidador estiver aí se aproximando, ter essa consciência, né? E ter essa consciência também tranquila de ter feito o melhor, né? E proporcionar aí o melhor no final da vida do idoso, dentro do possível, né? Esses cuidados paliativos que a gente chama. José, a AIP fez um seminário sobre cuidados paliativos, não é minha área, a área da saúde, e como que é bonito o trabalho de cuidados paliativos. Eu não tinha ideia de como que que trata da dignidade no processo de morte. Então é muito interessante isso que a senhora falou de, olha, o idoso, a pessoa que for, porque não é só idoso que às vezes está sujeito a cuidados paliativos, mas fala assim, a pessoa está no leito de morte. Você não vai atender o último pedido até lá quando existe países que condenam a pessoa à morte, quando ela está no corredor da morte lá, ela tem direito de falar com a pessoa que ela quiser, de escolher a última refeição. Puxando a sardinha para mim, Zé, eu penso em duas coisas. Primeiro é a questão jurídica também da morte, né? Você tem o serviço de verificação de óbito, por exemplo, você tem o IML. Então, existe uma tramitação administrativa formal quando ocorre a morte. Você tem a certidão de óbito, você tem as consequências da morte patrimoniais, por exemplo, de herança, que tudo isso envolve a necessidade de observar as questões técnicas também por detrás da morte. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão filosófica, né? Que a doutora falou bem, né? Às vezes você está morrendo para nascer para uma outra oportunidade. O cosmos, nós estamos verificando aquele satélite que substituiu o Hubble,
E nós estamos vendo cada vez mais e mais estrelas, mais e mais planetas, e o ser humano achava que ele era o centro da Terra, o centro de tudo. Hoje a gente percebe, coitado do ser humano, que existe um mundo infinito de coisas, de tamanhos, e que a Terra é um cisco, é um grãozinho de areia em um oceano. Então, nós pensamos sempre nas questões materiais, né? Da densidade. Agora, não existe tecnologias imateriais, não existe coisas imateriais que existem por aí. Será que a vida é só aqui? Então, fazer uma reflexão filosófica dessa é muito interessante, né? Sem querer adentrar para as questões espirituais. Lógico, mas é prático. A imaterialidade, aquilo que é imaterial, existe. Né? A energia existe. Eu ideologicamente, eu acho a morte uma bobagem, uma perda de tempo. Não serve para nada. A morte é uma inutilidade. A gente viveria muito bem sem a morte, né? Mas é verdade. Se você começar a ver, que bobagem é essa? Morremos, vamos para um lugar incerto que não leva a lugar nenhum. E eu tô ficando muito preocupado, viu? Que ultimamente tem morrido gente que nunca morreu antes. Pois é. E lamentavelmente a gente tem perdido amigos, né? A morte é mais forte que tudo isso. Sim. Renato, você estava dizendo que são 3 tipos de internação ou de cuidado que tem que ter, 3 tipos de idosos para serem cuidados, né? Pois não. Nesse, você vai dizer agora, você não classificou aí o agressivo, o resistente, aquele que recusa qualquer tipo de apoio de... Sim, existem, por determinação da resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, classifica 3 tipos de idosos. O idoso tipo 1 é aquele plenamente autônomo, que ele faz tudo. Ele vai, levanta, escova os dentes, faz atividade física, se alimenta. É o idoso ideal. Tem o tipo 2, que precisa de algumas intervenções pontuais, ocasionalmente. E o tipo 3 é aquele que necessita de cuidados mais taxativos. Um acompanhante, tá acamado, sondado, etc. Então, essa classificação determinada por uma resolução da Anvisa. Agora, existe, às vezes, idosos que sofrem, não só idosos, seres humanos como um todo, mas principalmente idosos, questões psiquiátricas. Pode estar surtado, e é por isso, Zé, você destacou bem agora, que nós precisamos, quando é o caso, de termos um colaborador, um profissional capacitado para agir nessas ocasiões. E, normalmente, quem tem a capacitação para lidar com o idoso surtado, agressivo, são os profissionais da área da saúde. E aí tem as intervenções técnicas condizentes a isso. Acontece? E muito. Porque nós estamos dando campo de estágio para profissionais que têm formações diversas nas ILPIs, que são instituições de longa permanência para idoso. Por quê? Porque você vê na teoria, é lindo, bonito, eu tenho aptidão para cuidar do idoso, do velhinho, que bonitinho. Quando você vai para efetivação prática daquilo que é o teórico, você vai trocar fralda ocasionalmente, você vai lidar com um idoso surtado, você vai lidar com os infortúnios do exercício profissional, né? Que acontece. Você tem que estar o quê? Preparado para isso. Normalmente o pessoal da área da saúde está muito bem orientado, treinado, capacitado para tal. E na prática estamos sujeitos a muita coisa, inclusive é isso. Formação específica de profissionais é uma sugestão muito interessante para lidar. Deixa eu fazer um desenho aqui para Thaís, um desenho virtual aqui. O zeloso, o zelador, né, do idoso, o cuidador do idoso, ele chega na casa, na primeira semana ele começa a fazer parte do cenário, da decoração, né? Na segunda semana, ele é como aquele primo que veio de fora para passar uma temporada aqui, ele vai estudar, vai fazer um cursinho durante o dia e vai estudar à noite, tentando entrar na universidade, e vem aqui para morar com a gente. Na terceira semana, ele já está na mesa de jantar, ele já está dividindo o lanche da tarde, ele já está fazendo coisas além de ser um zelador, né? Como não se envolver emocionalmente com a família? Sim.
Ô Zé, isso que o Renato trouxe e o que você está trazendo também, né? Vai pegando intimidade, vai fazendo parte da Lógico. família. Isso é natural e até positivo, né? Se sentir pertencente, cria-se um vínculo, tanto do cuidador com o idoso, quanto do idoso com o cuidador. E isso é muito bom, né? Quando esse vínculo é saudável, de mão dupla, né? Os dois se gostam. Quando, geralmente, aí a gente precisa entender, né? O idoso às vezes pode ter algum tipo de demência, demências mais leves, moderadas ou graves, né? A mais grave, o Alzheimer, e também depende do nível, né? Do estágio do Alzheimer. Ele pode estar esquecido, pode começar a sentir invadido, né? Então ele esquece quem é o cuidador, pode achar que roubaram, pode ficar agressivo. Por isso, o cuidado deve ser multidisciplinar, né? Interdisciplinar, que a gente fala, vários profissionais. Esse idoso precisa passar pelo neurologista, pelo psiquiatra, que é o médico do comportamento, que vai receitar um antidepressivo. A agressividade, né, a irritabilidade, é também um sintoma aí da depressão, né? A pessoa tende a se isolar, ficar, né, às vezes, ou agressivo, ou com choro fácil, não se alimentar direito, não dormir direito. Então, o psiquiatra, ou se está surtado, às vezes é uma questão da personalidade, essa agressividade que você disse, ou é um surto mesmo, né? Passou por, enfim, uma questão de um transtorno mental. E aí precisa ser medicado. Muitas vezes também entrar quando aceita, né? A psicoterapia ou terapia ocupacional. São vários cuidados, né? Enfermagem. Então, é uma equipe mesmo, né? Que precisa ou estar no local ou levar o idoso, né? Para fazer esses tratamentos. O geriatra, claro. Para estar tendo essa qualidade de vida que a gente falou, né? Então, quando ele aceita esse cuidador, é muito bom. O duro quando não aceita e precisa realmente tomar cuidados maiores. Né? Ô Renato, o que um cuidador pode ou não fazer nesse caso? Ele pode atender pedidos para fazer algumas tarefas domésticas. Eu vou sair, você vai ficar com meu avô, meu pai, meu trisavô aqui. Você atende o telefone, atende a porta para mim? Como é que fica? Zé, eu entendo que não seria essa atividade, o cuidador de Eu idoso. também entendo que não. É Mas aquele... entre a gente entender e aquilo que ocorre Sim. verdadeiramente é uma diferença. Mas quando não se tem uma regulamentação que especifica, o que vai valer? É aquilo que foi pactuado. Eu sempre entendo que você não é obrigado a pactuar nada. Quando pactua, é obrigado a honrar. É obrigado a cumprir com aquilo que você se predispôs. Cuidador de idoso, ao meu ver, ele serve para quê? Para auxiliar o idoso nas questões de alimentação, higiene e limpeza, mobilidade e locomoção, e para por aí. Agora, você está trabalhando aqui numa mesa, Zé. Você acha que você tem que deixar seu ambiente de trabalho limpo, pelo menos aqui onde você trabalha? Lógico. É óbvio. Que então, assim, se passar um pano aqui, você está havendo desvio de função, limpando a sua mesa? Não está. Agora é diferente. Se eu falar, Zé, pega um balde aí e sai limpando a estrutura inteira, como um todo. Não é essa a função de um jornalista. Então, agora, você entendeu a diferença? Lógico. O liame, ele é utilizado por critério de bom senso. Ou, enfim, estabelecer limites saudáveis para as duas partes. O termo bacana de se utilizar é o bom senso. É lógico que se você for cuidador, você não vai viver no meio da... Tipo, troquei uma fralda. Tô dando um exemplo grotesco. Vou deixar a fralda jogada ali porque não é a minha função. Claro que não. Né? Eu sou muito desconfiado de bom senso. Você já viu alguém falar de mau senso? Eu sofro de mau senso. Já ouviu alguém falar isso? Não. Não existe. Não, o meu mau senso diz o seguinte. Não existe. Sim. Porque o senso é a opinião de cada um. Sim. Né? Vamos dizer assim, o senso médio, equilibrado, né? Aqui não pode ser desproporcional. Não sei se é porque eu sou contra qualquer tipo de juízo, então, mesmo ter o juízo, não precisa. Acho que juízo demais atrapalha muito, né? Sim. Como lidar com idosos, com demência, caso de Alzheimer, por exemplo? Isso começar com o Renato e vou para você. Eu quero a opinião dos dois de formas diferentes. Isso aumenta o
o pagamento, o valor do atendimento? Não aumenta. Não aumenta porque você vai contratar. Hoje, estou falando hoje da realidade do mercado, tá? Você vai contratar, você já fala assim, eu estou pagando tanto por jornada de trabalho tanto, e o idoso tem Alzheimer, tem problema de demência, então o profissional contratado... Vai ter que responder a mesma coisa... Já vai trilhão saber de vezes por dia. as condições que ele se encontra. Lógico que o Alzheimer e a demência tem uns graus, tá? Você começa a conviver com isso. Zé, eu falo do fundo do meu coração agora, saindo da tecnicidade e da minha função aqui enquanto técnico representante de uma categoria econômica, mas para falar enquanto pessoa, Renato, os graus menos avançados da doença, Thaís, eu adoro conversar com idosos com Alzheimer. Eles começam a repetir as perguntas, repetir as histórias, né? E eu acho muito... Esses dias eu fui no churrasco na casa do meu pai e tinha uma senhorinha. E você percebia que ela era bem senhorinha idosa. Eu falava, dona fulana, quantos anos que a senhora tem? Ela... 56. A senhora é uma menina. Ela vinha e me contava uma história e depois ela me contava a mesma história de novo, contou umas 5 vezes. Então, assim, tô falando... Não é desmerecendo e não desrespeitando, mas é uma graça isso, né? Lógico que nos graus mais avançados não tem essa questão romântica, de zelo, de cuidado. Mas quando é no início, assim, eu acho muito gostoso conversar. Eu particularmente adoro conversar com idoso. Você aprende muito, aprende muito. Por isso que eu falei, estou saindo da tecnicidade para falar da minha experiência pessoal. Isso. Thaís. Eu também tenho experiência pessoal com grau leve de Alzheimer, né? E é o que o Zé falou. O grau leve, ele perde mais o juízo, assim, né? O filtro. Então fica mais leve, a pessoa fica mais alegre, espontânea, né? Porque a gente vai envelhecendo, né? E vai ficando cada vez mais, né? Rígido, assim, polido, né? Não pode falar, tal. E quando tem um leve grau de demência, de Alzheimer, a pessoa já, né? Ai, olha, eu conheço uma senhorinha que ela fala, ai, olha que homem bonito, ai, será que eu vou casar de novo? E aí eu dou risada, né? Nesse sentido, porque tá, né? Mas, claro, ela tem toda assistência, enfim. Mas, então, é conforme o grau mesmo, né? O cuidador, não recebe mais, ele tem que estar habilitado, né? Fazer, por isso a importância de cursos e quanto antes regulamentar melhor, né? Ter um conselho de classe, enfim, para ter direitos e deveres, né? Mas ele tem que estar preparado para, né? Para o que daí vier. Aí, já o familiar não é obrigação, né? Porque não é, às vezes, a área, mas ele também precisa se preparar. Hoje, ainda bem que, né, com acesso aí à internet, Google, YouTube, enfim, as pessoas podem buscar vídeos, né, assim, com profissionais, como cuidar de idosos, como preparar, né, o que é Alzheimer. Então, se o idoso recebe um diagnóstico, o cuidador, seja familiar, né, técnico, subentende-se que já sabe, mas assim, procurar saber o que é aquela doença. Então, essa questão da agressividade, da desconfiança, muitas vezes é por conta do quadro, né, demencial. Então, a pessoa, me roubaram, a faxineira veio aqui e ela, sabe, assim, ela fica mais persecutória. E aí, assim, até para tomar esse cuidado com o funcionário, para, né, olha, não é pessoal, não é, né, assim, para a pessoa também não ir buscar os direitos, Não né, tá me acusando. né? Então, você explica, olha, minha mãe, né, minha avó tá passando por um processo, né, de demência. Até explicar pro funcionário da casa, né, que não é obrigação também de ninguém saber, mas todo mundo sabendo, então fica mais fácil a convivência. Não é pessoal, a dona, né, minha patroa, que tão querida, que sempre me respeitou agora... Não é que ela tá me desrespeitando, é porque ela está num quadro de demência. Então fica mais fácil para todo mundo, o filho, né? Você não veio aqui, ou você não me ligou, né? E aí fala, né, às vezes entre os filhos, acaba causando, fulano falou isso, aquilo. Então os irmãos, né, de idosos, filhos de idosos, conversarem, perceberem que às vezes, né, ele tá fazendo confusão. Então, que não entrar nessa, né? Nossa, minha mãe falou mal de mim. Ou, isso, aquilo.
Então, né, Zé, acho que esse cuidado aí de também entender o quadro para conviver melhor, todo mundo, né? Sim. É legal isso, Zé, porque às vezes o exemplo que a senhora deu, né? De falar, meu filho não me ligou. Aí chega lá com o filho gera um conflito por conta disso. Fala, não, mãe, eu não te liguei. É porque eu estava ocupado. E quando eu te liguei, a senhora estava ocupada também. Então não é que eu não te liguei, não teve disponibilidade, mas eu tô aqui, Ou, tá às tudo vezes certo. ela né? até esqueceu, ele ligou, mas Sim, ela esqueceu e falou pro outro que não ligou. Acontece. Né? Ou às vezes fala pra vizinho, ai, ninguém vem me visitar faz uma semana. E aí o perigo, né? Nossa, abandono de, né, Ele incapaz. tinha almoçado com ela, tinha acabado de almoçar com ela. E aí o filho tinha ido lá, né? Então, assim, é tomar esses cuidados mesmo, né? Assim, de saber como que a pessoa tá naquele momento, né? É complexo, né? Sim. Uma pergunta com respostas que merece tanto o emocional quanto o legal, né? O aspecto legal. O que fazer quando a família discorda do tratamento? Interessante. No aspecto jurídico de um tratamento específico, é verificar se existe fundamentação técnica para mudança de tratamento. Porque eu posso ter uma opinião, e no direito é muito bonito isso, né? Eu tenho a opinião A, a Thaís tem a opinião B, a Letícia tem a opinião C. Aí, Qual delas? A Letícia e Letícia. Nós E o aqui... Zé tem outra. Isso, nós estamos aqui discutindo nós quatro. Estamos aqui discutindo de forma ferrenha e cada um com as suas fundamentações. Aí chega o Chiavenato e fala assim, vocês estão todos equivocados. O D é o que é o certo, ou o E é o que é o certo. Então, no direito existe isso. Nas questões médicas também. Agora, o que é o importante disso tudo? É você fundamentar. Porque você pode ter opinião A ou B, mas o mais importante de meramente ter uma opinião A ou B é de qual que foi o motivo que te levou a isso, qual que é a sua construção que fundamenta isso. E aí sim, se um tratamento médico, por exemplo, determina uma determinada prática e você não concorda, você tem que estudar para entender, para questionar que existe uma possibilidade de outro tratamento. E quando o próprio idoso não concorda também com aquilo que ele está submetido juridicamente, e na faixa da terceira idade existe muito, que é a questão das ações de interdição. Quando ele não está apto psicologicamente para gerir o seu próprio patrimônio e tomar conta dos atos da própria vida, existe a possibilidade de nomeação de um curador, uma pessoa que vai cuidar dos atos dele, da própria vida, das questões patrimoniais, mas com fundamentação médica, de que ele está de forma permanente ou de forma transitória, provisória, numa condição de que ele não está plenamente capaz de gerir e agir tomando conta dos atos da própria vida. Então existe essa possibilidade jurídica de intervenção, de nomeação de um terceiro para representá-lo nessas condições. Penso que, fazendo um resumo por cima, é mais ou menos isso. Emocionalmente. Emocionalmente, Zé, você, assim, se discordam, né, os cuidadores do tratamento, a gente tem que ficar atento, eu vou mais até para a questão legal, com a negligência, né? Então, não pode se negligenciar o cuidado. Agora, se realmente a pessoa não tem condições emocionais de cuidar, então tem que terceirizar. Se tem condições financeiras, contratar, né? Cuidadores. Se não tem, existem também, né? Casas de repouso aí de longa permanência, que é da prefeitura, aí tem que acionar o serviço social, né? CRAS, CREAS. Então, assim, o Estado, o município também é responsável por esse idoso. Claro que, assim, países desenvolvidos têm mais cuidadores que vão até o domicílio, né? Então, podemos avançar, né, Zé? Que nem a saúde da família, né? O médico da saúde da família que vai na casa, enfim. Equipe, né, de saúde da família, tem bairros que tem. O ideal é isso, acompanhar esse idoso e o cuidador, né, Zé? Então, assim, o que não pode é esse idoso ficar desassistido. Então, ele precisa ser assistido com condições, né, financeiras ou mesmo sem, né? Porque é um direito dele. Ô, Renato, a Thaís usou uma palavra que eu achei extremamente forte e extremamente oportuna: negligência, principalmente por parte de políticas públicas. Como lutar contra isso?
Zé, é um trabalho, o Estatuto do Idoso, ele determina alguns princípios, tá? Proteção integral, prioridade absoluta, corresponsabilidade. A negligência é uma falta, é algo que não foi disponibilizado, que existe e que reiteradamente é praticado. Por que eu falei das questões principiológicas do Estatuto do Idoso? Porque ele trata da corresponsabilidade. E aí, corresponsabilidade de quem? Minha, sua, da família, da sociedade, do Estado, da iniciativa privada, tá? Da sociedade em estruturar justamente condições. E aí você verifica várias possibilidades. O acesso num estacionamento, meia entrada em eventos culturais, etc. Essa é a obrigação da sociedade. A obrigação dos órgãos públicos, dos entes federativos, União, Estados Federados, municípios, criar políticas públicas, tá? E aí o Brasil é um dos países que mais arrecadam impostos. Nós estamos numa carga tributária uma das maiores do planeta. Consequentemente, se é assim, nós temos a prestação dos melhores serviços públicos do planeta, não é isso? Deveríamos. Não é condizente com aquilo que arrecada, com aquilo que é devolvido, que se presta? Não, não é. Nas demandas de políticas públicas, ao meu ver, o frio é sempre maior que o cobertor. Você puxa o cobertor para a cabeça, descobre os pés. Puxa para os pés, descobre a cabeça. Então nós estamos muito aquém, longe de prestarmos serviços públicos adequados, tá? Então, até ainda fundamentado no princípio da corresponsabilidade, eu penso que o mundo corporativo, a sociedade, tem entregado muito mais para a categoria de pessoas da terceira idade do que o poder público. O poder público tem patinado de um problema que não é novo, que é uma discussão atual, relevante e importante, que daqui para frente, conforme eu já disse, não é modinha. Nós teremos mais e mais problemas porque a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Consequentemente, nós também, como corresponsáveis por exigir políticas públicas adequadas, temos que cobrar do poder público que entregue de forma adequada, equilibrada com aquilo que nós pagamos de tributação, prestação de serviços públicos eficazes, eficientes, com dignidade e com qualidade. Sim. Então, é uma corresponsabilidade. Todo mundo é responsável, inclusive a gente. Nós estamos fazendo a nossa parte, debater e cobrar. Agora cada um tem que fazer a sua, inclusive o poder público. Não tem dúvida nenhuma. Você me deu uma ideia de fazer um outro programa. O casamento é eterno, é para sempre. É culpa da Igreja Católica, né? Que a Igreja falava assim, é verdade, ué. Mas era uma época em que a longevidade era muito curta. Homens morriam com 40 anos, mulher com 30 anos. Então aí criou-se, casar é para sempre, para eternidade, coisa e tal. Hoje você vive até 100 anos. Tem que aguentar a mesma pessoa esse tempo todo, Zé, não deve ser fácil. Eu não quero nem refletir sobre o que tu estás me sugerindo, hein? Nem vou refletir. Gente, nós estamos em cima do laço, eu quero agradecer aos dois. Thaís, obrigado pela sua presença aqui, querida. Sempre muito oportuna, e você também, Renato. Venha sempre. Acho que a gente tem que ampliar esse debate para falar sobre o idoso. Afinal de contas, nós estamos à beira de se tornar um país realmente de idosos. A Thaís, durante a programação, durante a sua fala, ela falou lembrou, né, de países mais avançados lá fora, países da Europa, notadamente, e é uma verdade, né, lá é sempre, o respeito é muito maior, tá nato, né? Cultura, né? É cultural esse tipo de coisa. E aqui a gente está aprendendo a respeitar os mais idosos. Obrigado, Zé Fernando Chiavenato. Obrigado, Thaís. Letícias aqui na técnica, e a você também que está nos acompanhando, todos os internautas e telespectadores. Muito obrigado. Obrigada também, Zé. É um prazer estar aqui, né, contribuindo e trocando aí conhecimento. Beleza. Esse programa será reprisado ainda hoje, 5h30 da tarde. Preste atenção lá que você vai gostar, tá? Um abraço para você que nos acompanhou até agora. Nós voltamos amanhã. Tchau.